Senadores Ciro Nogueira e Romário são alvos de cobrança pública nas redes sociais. Chegando notícia importante de momento, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Se você gosta de análises e notícias impactantes, siga o canal Cama de Gato Político. Deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam ficar por dentro das nossas atualizações. Hoje falamos sobre Ciro Nogueira, Romário e Davi Alcolumbre, que estão em uma verdadeira cama de gato política. O que você pensa sobre essa situação? Escreva nos comentários e compartilhe sua opinião. Qual seria a saída para eles? Junte-se à conversa e faça sua voz ser ouvida. Chegando notícia importante de momento, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, acaba de divulgar uma nota oficial sobre a ocupação do plenário da Casa do Senado pela bancada da oposição. Você vê a imagem aí na nossa tela e vamos ler comigo aqui a nota assinada por Davi Alcolumbre. O parlamento tem obrigações com o país na apreciação de matérias essenciais ao povo brasileiro. A ocupação das mesas diretoras das casas, aí, parêntese meu, ele está fazendo menção aqui como presidente do Congresso Nacional, não está falando só do Senado, está falando também da Câmara, casa presidida por Hugo Mota. Voltando ao texto de Davi Alcolumbre, a ocupação das mesas diretoras das casas, que inviabilize o seu funcionamento, constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos. Faço, portanto, um chamado à serenidade e ao espírito de cooperação. Precisamos retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo para que o Congresso siga cumprindo sua missão em favor do Brasil e da nossa população. Realizarei uma reunião de líderes para que o bom senso prevaleça e retomemos a atividade legislativa regular, inclusive para que todas as correntes políticas possam se expressar legitimamente em sessões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Nota assinada por Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Débora Bergamasco, está aí o primeiro posicionamento oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também presidente do Congresso Nacional, diante deste movimento da oposição que passou a ocupar as mesas diretoras da Câmara e do Senado como uma forma de protesto à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e uma forma de pressão para que sejam pautadas aquelas pautas que eles apresentaram como o chamado pacote da paz, que aí inclui pautar um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, pautar o fim do foro privilegiado, pautar a anistia para aqueles que foram flagrados envolvidos nos ataques às sedes dos três poderes, incluindo o Congresso Nacional, em 8 de janeiro de 2023, Débora. Algo que eu converso muito com esses oposicionistas é o seguinte: a reivindicação é: pautem para os presidentes das casas, pautem e a gente resolve no voto. Se tiver maioria, aprova, se tiver minoria, a gente perde e acabou o assunto. Mas a gente sabe que a decisão de pautar, ela conta muito, especialmente no caso de abertura de um processo de impeachment contra o ministro do Supremo, por exemplo, seria algo assim, algo bastante capaz de tensionar ali a relação entre os poderes. Mas a questão da anistia, é bom lembrar que essa pauta, tanto na Câmara quanto no Senado, foi um tema articulado, costurado para que a direita desse apoio ao candidato que ia concorrer à presidência da Câmara e à presidência do Senado. O bom, é muito bom, né, você ser aprovado, vencer a presidência da Câmara e a presidência do Senado com direita, esquerda, centro, com uma votação absolutamente expressiva, mas depois isso pode até ser um problema, porque, vamos supor, se as votações tivessem sido ali, nariz a nariz, o presidente não teria tanto compromisso em atender aos pedidos. Claro, como presidente tem que governar para todos ali, tem que gerir para todos, mas não teria tanto compromisso com o lado que não o apoiou, digamos assim, mas não é o que aconteceu. Então, essa dificuldade é bom, por um lado, ter voto da direita, da esquerda, do centro quando eles se elegeram, mas agora fica esse cabo de guerra e eles ficam tentando se equilibrar, né, Yuri? Débora, bem lembrado isso, porque também tem algumas sutilezas aí, distinções
na forma como Davi Alcolumbre foi reconduzido à presidência do Senado, com uma votação expressiva. Senadores Ciro Nogueira e Romário são alvos de cobrança pública nas redes sociais. Até mesmo entre parlamentares, como é o caso do deputado Marcel Van Hatten. Tá, então, na tela para vocês, o deputado diz o seguinte: Ciro, justiça só com impeachment de Alexandre de Moraes. Aguardamos seu posicionamento a favor. Tá, então, cobrança dos senadores. Esse é o momento. O país já foi sancionado, Alexandre de Moraes já foi sancionado. Isso significa que o dia seguinte, do ponto de vista da geopolítica, o apoio internacional é maior, meu Deus do céu. Isso que significa quando a gente vê sanções. Então, é o momento, Fabi, de ação dos senadores. A população precisa pressionar o Senado. Impeachment é constitucional, é Constituição, portanto, é respeito à democracia do nosso país. E não tem desculpa, não tem mimimi, meias palavras. Nós precisamos que todos os senadores que um dia já disseram que são parceiros, como disse o próprio Carlos Jordi, que a gente entrevistou, que o Ciro Nogueira é parceiro. Pois é, parceria significa compromisso, e compromisso não é com as causas propriamente ali que agora a oposição está liderando, mas principalmente com o povo, com a população brasileira. É inadmissível ter um senador como Ciro Nogueira, que foi do governo Bolsonaro, que esteve ao lado do presidente Bolsonaro, que sabe, não é alguém assim distante do centrão fisiológico completo, que não sabe as perseguições que estamos vivenciando e a quantidade de pessoas no Brasil que estão sendo vilipendiadas por essa estrutura de poder. Então, não dá para negociar, não dá para ter fala baixa agora. Então, o Ciro, que era famoso, lá conhecido também na Rede X, por fazer as famosas 72 horas, pois é, Ciro Nogueira, nós fazemos aqui um apelo. Tem menos de 72 horas para o senhor se manifestar claramente, aí as cobranças param, olha que coisa mágica, a mágica acontece. Em relação ao Romário, aquela coisa, né, a gente sabe que o Romário infelizmente vota com a esquerda, mas eu vou apelar aqui porque não é mais direita, esquerda, não, é questão de sanidade mental dos próprios parlamentares, como eles pensam continuar a passar qualquer tipo de pauta no Congresso Nacional com essa pressão popular, e deveria ser pressão também da própria cabeça deles, né, da própria do que é certo e que é errado. Então, nós vamos pressionar. É preciso que saia desse estado de coisas, é preciso que haja abertura de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, é preciso que afaste o ministro Alexandre de Moraes para o Congresso Nacional começar a funcionar como deveria. A gente já está aqui indo para o mês de agosto e o Congresso Nacional tem feito somente pautas que protegem eles mesmos, e a população está sabendo disso. Serrão, na prática, o Senado ele devia funcionar como um freio e contrapeso ao abuso de poder, ao autoritarismo, mas na prática ele está funcionando como o freio e contrapeso da vontade popular. Ele está funcionando como freio e contrapeso da liberdade no nosso país. É isso que nós temos na prática. A pergunta é, não existe homens com hombridade dentro do Senado, com sangue nas veias, correndo ali para ver que já passou de todos os limites de agenda ideológica de direita e esquerda. O autoritarismo vai pegar todo mundo. Claro que ele primeiro pega quem defende verdadeiramente a liberdade, mas não vai sobrar pedra sobre pedra. O autoritarismo corre atrás de todo mundo. Essa Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o Senado como um todo, ele joga com a impunidade. Sempre foi assim. E o medo dos senadores é exatamente o foro de prerrogativa de função. Eles são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, embora eles também possam julgar o Supremo Tribunal Federal eventualmente. Mas o medo deles institucional, o rabo preso, é maior do que a capacidade de querer resolver a crise brasileira. A crise brasileira depende de uma decisão do Senado da República. E o Senado da República será sensível a um movimento muito intenso que já está acontecendo. Banqueiros brasileiros não estão querendo sofrer os efeitos colaterais da Lei Magnitsky.
Portanto, eles já estão cobrando dos senadores que resolvam a parada agora, imediatamente. Então, os votos que estavam faltando para colocar em andamento o pedido de impeachment, certamente eles vão acontecer. Faltam 2. Esses votos vão aparecer. Pode ser aí o misterioso do Ciro Nogueira e o misterioso do Romário, ou mais algum que venha por aí. E aí entra o impeachment em ação. Mas o ponto que a gente tem que deixar muito claro é: o Senado, a mesa diretora do Senado, está prevaricando. Por quê? A lei do impedimento, a 1079 de 1950, é muito clara. Ela manda obedecer o regimento interno do Senado. E o regimento interno do Senado prevê que entrou o pedido de impeachment lá, ele tem que ser apreciado na sessão seguinte. E isso em nenhum momento foi obedecido.